Fundamentos da proteção oculta. Pessoal, eu sou o Dalton, para quem não me conhece. Sejam bem-vindos a esse pequeno treinamento aqui do Covil do Eremita. Esse treinamento eu idealizei ele depois de um vídeo que eu fiz lá no meu canal, então se você ainda, caso por acaso não tenha assistido esse vídeo, eu recomendo que você assista, que é para entender justamente o contexto e qual que é o fundamento, né? Quais que são os meus fundamentos para chegar aqui hoje nesse treinamento e ensinar para vocês sobre diferentes técnicas, né, de proteção ou de defesa oculta, de defesa mágica. É um vídeo que eu falei sobre guerras mágicas, que eu falei sobre, né, as N situações aí onde ocorrem de um magista, um praticante de magia atacar outras pessoas. E foi um vídeo assim que eu fiz de maneira despretensiosa, porque algumas pessoas tinham curiosidade de saber, né, sobre esse lado mais negro aí da comunidade ocultista. E na verdade muita gente despertou interesse para aprender, né, sobre as técnicas de proteção ou exatamente o que eu utilizei para me proteger dentro, né, de todos os casos onde eu passei, de todas as guerras mágicas que eu me envolvi, né, e ainda vou me envolvendo aí conforme o tempo, infelizmente. Então, lá naquele vídeo eu expliquei tudo sobre os processos, sobre as coisas as quais eu passei, os ensinamentos assim que eu tive, mas os ensinamentos assim mais, como é que eu posso dizer, mais relevantes, eu fiquei de fazer, né? Algumas pessoas me pediram para eu fazer algum tipo de vídeo, algum tipo de treinamento onde eu expôsse, né, exatamente o que eu aprendi, né, em todas essas guerras mágicas, em todos esses processos de ataque e defesa, né, ao longo dos anos. Então, esse treinamento é para isso. Foi daquele vídeo, né, e pelo pedido de algumas pessoas, né, que me solicitaram que eu fizesse algum tipo de vídeo ensinando. Então aqui estamos, Fundamento da Proteção Oculta. Eu quero dizer que esse curso aqui, esse treinamento, ele é a nível mais teórico, tá, pessoal? Então não esperem aqui, para ser franco já com vocês, não esperem aqui verem coisas muito práticas. Como, por exemplo, vou ensinar aqui um ritual, ou um feitiço, um talismã para proteção. Não. Por quê? Qual que é o motivo disso? Eu poderia fazer isso? Poderia, porque eu tenho as minhas técnicas, eu tenho as minhas práticas, mas eu tenho as minhas técnicas, as minhas práticas dentro da minha linha de trabalho mágico, que é qual? A linha salomônica cerimonial. Então eu poderia aqui falar para vocês N métodos de proteção, só que tudo seria envolvendo aquilo que eu pratico. Anjos, arcanjos, daimons, espíritos olímpicos, inteligências planetárias, e essa talvez não necessariamente seja a tua realidade. Pode ser que você seja um praticante de magia do caos, pode ser que você seja um praticante de uma vertente luciferiana ou de uma magia mais pagã. Enfim, eu quero que esse treinamento, né, esse treinamento a nível mais teórico, por isso que o nome é Fundamentos, né, da Proteção Oculta, ele sirva para toda pessoa, né, que exerça, que pratique magia ou espiritualidade, seja de qual egrégora for, seja de qual sistema mágico for. Os fundamentos das teorias que eu vou passar aqui para vocês, elas são facilmente altamente adaptáveis e aplicáveis para qualquer que seja o seu sistema. Por isso eu não vou ensinar nada aqui a nível prático, só a nível teórico, vou ensinar só estratégia, vou mostrar algumas coisas que eu reparei, que eu consegui analisar, que acontecem na prática. Então, novamente, o meu fundamento aqui é com base em experiências reais, experiências de ataque, ataques de todo tipo ou de todos os tipos, as naturezas de entidades ou as naturezas de ataque que vocês possam imaginar. Eu já tomei, eu já tive que proteger muita gente desses ataques, inclusive não só eu mesmo, né, mas membros da minha família, e com certeza eu extraí muita coisa de positivo no sentido de aprendizado mesmo, e esses aprendizados, essas lições eu venho compartilhar aqui com vocês nesse treinamento, certo? Então, chega de papo, essa foi a introdução. Se você não viu o vídeo das Guerras Mágicas, vai lá no canal, lá, Covil do Eremita, Guerras Mágicas, e assiste para que você tenha, né, esse contexto, esse embasamento para saber exatamente o motivo pelo qual eu estou criando aqui esse treinamento. Vamos para o primeiro passo, sem muita enrolação, quero ser o mais objetivo possível dentro desse treinamento. Se tiverem aí papel, caneta, já pega, pausa o vídeo, vai lá e comecem a anotar. Não precisa anotar muita coisa, tá? Porque esse treinamento é gratuito, vai ficar aí disponível, então você pode revisar e rever essas aulas com o tempo. Se atenha a anotar mais palavras-chave mesmo, para que você não fique com a sua atenção dispersa, né, escrevendo e acabe perdendo algum detalhe importante do que eu vou estar falando aqui para vocês. Então preste atenção nos vídeos, nos ensinamentos, são coisas muito importantes, mas também talvez seja, né, de grande ajuda vocês anotarem pelo menos algumas palavrinhas-chave aí daquilo que eu for passar. Depois eu vou mostrar algumas coisas aí também, então quero, né, que fique bem dinâmico, bem objetivo. Primeiro de tudo, identificação. Identificação de quando, né, está havendo um ataque astral, um ataque mágico ou simplesmente uma projeção de uma energia inconsciente em cima de você. Daqui a pouquinho eu já explico a diferença de um ataque mágico para um ataque mental inconsciente. Existem, pessoal, muitos tipos de sintomas, por assim dizer,
que vão se manifestar em você, um amigo, um membro da sua família ou qualquer pessoa, quando essa pessoa está recebendo algum tipo de ataque. Não há uma regra, não há uma receita de bolo. Eu não posso chegar aqui para vocês e falarem, ó, se está sentindo isso é ataque. Não existe uma receita de bolo, por quê? Ataques astrais, ataques mágicos, eles nada mais são do que energia. Vocês vão me ouvir falar muito aqui nessa questão energia, porque é literalmente isso. Um ataque de uma entidade é uma energia que está sendo confrontada contra o seu corpo físico, o seu corpo de energia, o seu corpo mental, astral, etc. Então tudo se baseia na questão de dinâmica de energias. E essa energia de um ataque, quando entra em contato com a tua energia, e aí vale lembrar, cada ser humano ele tem a sua individualidade de caráter e a individualidade e as peculiaridades energéticas. Cada tipo de ataque vai se manifestar de maneira diferente em uma pessoa. É completamente imprevisível saber como que um ataque X de uma entidade X vai se comportar numa pessoa, ou na outra pessoa, ou na outra pessoa, porque cada uma tem os seus níveis de proteção, cada uma tem um chakra mais bem equilibrado do que o outro, cada uma tem pontos de energias mais estabelecidos ou desenvolvidos, então muito variável. O que eu vou passar aqui para vocês são questões aí gerais, senso comum, né, coisas que normalmente eu vi, né, eu constatei pessoas sentindo isso, eu mesmo senti, e vocês podem se basear e ter um norte, né, de quando que você está sendo atacado. Primeiro de tudo, pelo menos dentro da minha experiência, um dos mais clássicos são pesadelos. Já quero adiantar desde o começo, pessoal. Pesadelos são coisas comuns. Todo ser humano na face da Terra tem pesadelos. Então não quer dizer que você teve um pesadelo numa noite ou na outra, não quer dizer que você está tomando um ataque espiritual, um ataque mágico, certo? É uma coisa que você precisa ter usado o bom senso para saber que pesadelos ou coisas dando errado na sua realidade é perfeitamente normal. Isso é comum para todo ser humano. O problema é quando, por exemplo, nesse caso aqui o primeiro ponto, que seriam os pesadelos o que são? É basicamente a tua mente subconsciente recebendo, né, a energia desses ataques, e a tua mente subconsciente ela começa a te mostrar, teu subconsciente querendo te alertar, ó, tem alguma coisa de errado acontecendo. Por quê? Porque a tua mente consciente não conseguiu ainda tomar consciência de que tem uma energia ou de que tem alguma coisa errada, tem alguma coisa querendo, né, te afetar. Mas o teu subconsciente ele percebe. E os pesadelos, os sonhos, eles nada mais são do que uma ferramenta do subconsciente projetar, né, ao consciente para avisar, ó, algo tá errado. Uma espécie de um alerta, é uma espécie de um mecanismo de defesa. Mas isso novamente vai variar. Tem pessoas que têm mais essa sensibilidade com sonhos e pesadelos, outras pessoas nem tanto, tá? Então não é regra, vale lembrar, é só um dos mais comuns. Então você vai ter aí pesadelos, pesadelos que podem ser constantes, às vezes pode ser um dia só, mas normalmente quando está rolando um ataque mais pesado mesmo, repetidamente você vai sonhar 3, 4, 5, 6 dias. Passou de 3 dias tendo pesadelos, o mesmo tipo de pesadelo, não precisa ser idêntico, igual, mas sabe, alguma coisa dentro de um contexto parecido, você já pode desconfiar que tem alguma coisa errada aí, certo? Porque é comum ter pesadelos, mas ficar tendo pesadelo com a mesma coisa pode ser um indício, né? Se não aconteceu nada, se não é nenhum pesadelo relacionado a algum trauma que você tenha, porque às vezes tem isso também, né? Muitas pessoas que têm algum trauma psicológico acabam tendo pesadelos ou sonhos recorrentes sobre um tema específico. Só que se você não tem nenhum trauma nem nada do gênero, nada recente, e começar do nada a ter pesadelos ou sonhos com uma coisa perturbadora, e isso vai se repetindo sempre dentro do mesmo contexto, é estranho, é uma coisa a se investigar, a se averiguar mais, né, adiante. Outra coisa, outra característica que talvez seja uma maneira da gente diferenciar o que é um pesadelo comum para um pesadelo que está te afetando. Quando você começa a levar esse pesadelo para o resto do seu dia. Então, de repente, como eu falei, é normal, todo mundo tem pesadelo. Você vai ter um pesadelo, mas a grande maioria das vezes quando acontece, você acorda, pô, tive um pesadelo, mas você vai, acorda, vai tomar seu café e a sua rotina segue normalmente. O problema é quando o pesadelo que você teve naquela noite ou naquelas noites começa a se expandir, começa a te perturbar dentro da tua realidade. Então você fica com a lembrança constante daquilo na sua cabeça e aquilo não sai da sua cabeça e o seu humor, o seu estado de humor ele começa a se alterar, você começa a ficar meio paranoico, paranoica e o teu emocional, principalmente, né? O teu emocional ele começa a ser abalado por aquele pesadelo que ocorreu naquela noite. Esse é um clássico, é como se a energia do ataque, a energia da entidade que te atacou,
ela, primeiramente, né, o teu subconsciente ele absorve, o teu corpo de energia absorve esse ataque, é processado pelo subconsciente, mas é como se fosse uma porta de entrada, né, que a energia do ataque utiliza para te afetar em outro plano. Então a gente sai do plano mental, né, que seria a mente consciente e subconsciente, e essas energias começam a migrar para o teu campo emocional. Então, além, né, do sonho ou do pesadelo que você teve, você começa a se sentir mal por conta daquilo ao longo do seu dia, ou quando, né, na prática, o pesadelo ou sonho que você teve, de maneira recorrente ou não, começa a afetar diretamente as tuas atitudes. Quando começa a afetar as tuas atitudes, quando ocorrem alterações, né, de humor bastante fortes, é porque provavelmente já saiu do aspecto mental e já está contagiando também o teu emocional. Se deixar por mais tempo, se não limpar, se não fazer proteção, o que vai acontecer? Do mental sai para o físico, porque muito provavelmente esses aspectos mentais, né, essa energia vai ficar ali bagunçando o teu emocional. O emocional, ele é um fator que influencia nas nossas tomadas de decisões no plano físico. Então, se o teu emocional está bagunçado, você vai fazer ou vai tomar escolhas ou vai se expor a riscos ou fazer coisas que não queria, né, fazer, não é a tua real vontade dentro do plano físico. E aí você vai ter consequências também a nível físico, certo? Por escolhas ou por situações que você acabou se colocando por conta de uma influência emocional que teve do que originalmente foi, por exemplo, um pesadelo que foi um aspecto mental, algo que abordou o teu mental. Então vejam que sempre aos poucos, né, vai se desprendendo de um campo para outro até afetar. Eu costumo dizer que a energia de um ataque ela é como se fosse um vírus, ela vai contagiando, começa no mental, no subconsciente, no consciente, pega o emocional e depois, puf, já pega alguma coisa do plano físico também. Então esse é o primeiro ponto, os pesadelos. Segundo ponto, questões mais a nível físico. Por exemplo, acidentes de maneira recorrente, coisas quebrando de maneira recorrente, coisas estragando, móveis, carro, moto, qualquer coisa do gênero. Novamente, parênteses aqui é uma coisa a se analisar também. Coisas quebram, pessoal. Coisas quebram e merdas acontecem, as coisas saem do controle com todo ser humano na face da Terra. Então é muito importante a gente frisar isso aqui também, certo? Sempre vai ter algum problema a nível físico na realidade de todo ser humano. Não quer dizer que um copo que quebrou seja um ataque astral. Não quer dizer que seu carro quebrou, não quer dizer que seja um ataque astral. O problema é quando isso começa a acontecer de maneira muito recorrente. Então vejam que eu estou utilizando aqui da palavra recorrência várias vezes. Quando começa a acontecer vários fatos desse, dia após outro, semana após outra, do nada, sendo que antes estava tudo ok, do nada começou a acontecer várias coisas, você já começa a ver nitidamente que não é um caso isolado. Então o segredo aqui é a gente se atentar a usar do bom senso para identificar quando é um caso isolado e quando não é um caso isolado. Como é que a gente sabe disso? Recorrência. Quando começa a acontecer, muitas vezes a gente sabe que tem sim alguma coisa, possivelmente aí 90% de chance que tenha alguma influência astral. Então, começou a quebrar coisas na sua casa, seja, né, quebrar prato, quebrar copo, cair do nada, ou mesmo você tá ali e acaba, opa, deixei cair, quebrou, ou algum móvel, algum eletrodoméstico começa a queimar, ou, por exemplo, como eu falei, vi muitas vezes acontecer disso, dá problema, né, em carro, em moto e coisas do gênero. Isso são energias astrais, esses são os tipos de ataques mais densos, né, que existem, que as energias astrais se densificando tanto a ponto de afetar a matéria. É difícil esse tipo de coisa acontecer. Normalmente, se acontecer, é porque quem está te atacando é uma pessoa bastante experiente ou está utilizando de uma entidade que é muito densa e essa entidade consegue te afetar nesse nível mais físico também, tá? Então é meio incomum, mas já vi acontecer, já passei por situações do gênero também. E novamente, se não for um caso isolado, se estiver acontecendo de maneira recorrente, esses danos a nível físico é um indício, é um sintoma, né, que pode ser também um ataque espiritual. Então falamos do primeiro aspecto, que foi o mental, né, o consciente e subconsciente, que seria através dos pesadelos, o físico, e agora vamos falar do aspecto emocional. O aspecto emocional, mesma coisa. Ter oscilações de humor ou uma crise de ansiedade, uma crise depressiva, alguma coisa do gênero, é perfeitamente comum, ainda mais no século XXI, é uma coisa que todos nós estamos bastante suscetíveis a isso, então, novamente, é comum para a grande maioria das pessoas. Não quer dizer, né, que tive ali uma crise ansiosa, ou hoje o meu humor tive uma oscilação muito grande de humor, não significa que a gente está sendo atacado. O problema, novamente, chegou
sabe, uma semana, um dia, e antes estava tudo bem, você estava com o emocional estabilizado, e aí do nada, absolutamente do nada, você começa a ter essas oscilações fortes no seu campo emocional. Se for um dia ou outro, uma semana e tudo mais, ok. Ainda mais quando de repente você está, às vezes, com algum problema no trabalho, em casa, ou está passando por um processo de um novo ciclo, estão ocorrendo mudanças na sua realidade, é comum ter essas oscilações no campo emocional. Mas agora, se está tudo igual, tudo no mesmo, nada mudou, e absolutamente do nada você começa a ter essas oscilações fortes no teu campo emocional, nas suas emoções, e de maneira recorrente, e isso não cessa, passa uma semana, 2 semanas, 3 semanas, e não cessou, você precisa se atentar porque pode sim ser algum tipo de influência energética, seja um ataque, seja um obsessor que está ali provocando esses desequilíbrios energéticos. No caso de obsessores, eles vão provocar isso para se alimentar dessas energias, ou simplesmente alguma energia enviada, né, que vai te perturbar a nível emocional. E novamente o emocional ele reflete no físico também. Então se o teu emocional estiver abalado, você começa a se colocar em situações ou tomar decisões na tua vida que podem te gerar danos a nível físico também. Então uma coisa sempre reflete na outra. Então emocional também é um campo que pode ser afetado e novamente existem os casos isolados, acontece com todo mundo está suscetível a isso. O problema é que se tiver tudo bem e do nada começar a mudar muito e você não conseguir mais voltar ao teu estado convencional, você deve desconfiar que existe algum tipo de influência ali e depois você vai averiguar e vai investigar isso com mais calma, certo? Então, aspecto mental, aspecto emocional, aspecto físico, desses três, nessa categorização aqui de três, a gente consegue identificar, né, onde exatamente que esses ataques se manifestam. É basicamente nesses três. Depois eu posso falar com mais calma, né, dos diferentes aspectos elementais, né, dos 4 elementos, que todo tipo de ataque espiritual ele sempre vai afetar um elemento, né, dentro do corpo. O elemento terra seria a nível físico, né, então o surgimento de doenças a nível físico, o elemento água é o aspecto emocional, o elemento ar é o aspecto mental, certo? E o elemento fogo seria o aspecto de energia. Então, se você de repente está se sentindo cansado, sem muita energia, sem muita disposição, também do nada, sendo que nada mudou, etc., sempre consultem, pessoal, um médico. Então, isso é óbvio, com certeza é óbvio, mas é válido lembrar. Sempre também procure um profissional da saúde para tentar, de repente, diagnosticar se há alguma coisa a nível de organismo mesmo. Se não identificar nada dentro da medicina tradicional, já é mais um indício de que pode ser algo espiritual. Já vi muitos casos onde pessoas, né, que estavam com um problema, recorreram a N médicos e N clínicas e simplesmente não surgiu um diagnóstico, ninguém sabia dizer exatamente o que estava acontecendo, não deu outra, depois que foi investigar, era influência astral. Então tem muitos ataques que vêm do astral, ataques mágicos, que eles refletem no corpo emocional, no corpo físico, no corpo mental, e que muitas vezes não é diagnosticado, não é identificado por um especialista médico. Então não deixem a ciência de lado também, isso é óbvio, mas é sempre válido ressaltar. O que a gente está falando aqui, né, de ataques e tudo mais, é uma hipótese que você vai começar a considerar depois de ter desconsiderado toda e qualquer hipótese de que seja algo de natureza normal, de natureza comum da questão física em si, novamente, como eu falei antes para vocês. Tranquilo? Então, tem também essas influências dentro dos 4 elementos. É só uma maneira da gente entender, basicamente, que tipo, né, de energia está sendo lançada contra a gente. Então, um ataque de elemento fogo, ou uma entidade que vibra mais a energia do elemento fogo, como que ela vai te atacar? Ela vai atacar o teu emocional? Não. Uma entidade ou um ataque gerado de elemento fogo, ele vai agir dentro das características do elemento fogo. Novamente, o elemento fogo é a energia, a vitalidade. Então, você vai começar a se sentir indisposto, com fraqueza, fadiga, né? E, enfim, não vai conseguir exercer as coisas que você normalmente exercia no seu dia por conta de cansaços inexplicáveis. Isso é uma característica de ataque de elemento fogo. Se surgirem problemas mais a nível físico, por exemplo, problemas, né, doenças mais a nível físico mesmo, você tem aí um indício de que possa ser um ataque ou uma entidade que está mais relacionada ao elemento terra, logo está afetando mais o elemento terra. Elemento água, toda a parte emocional, elemento ar, toda a parte mental também. Mas eu gosto de simplificar por aqueles 3 pilares que eu falei para vocês anteriormente, que é o mais fácil: o astral, o mental e o físico também. Para finalizar essa parte aqui, eu vou explicar para vocês, tinha mencionado lá no início da aula, vou explicar para vocês qual que é a diferença de um ataque consciente,
para um ataque inconsciente. O ataque consciente é quando a pessoa ou a entidade, enfim, ela está te prejudicando de maneira consciente, proposital. Então, seja lá, uma entidade que se revoltou contra você, ela vai lá até você e começa a te atacar. Ou uma pessoa que teve algum tipo de desavença ou discordância com você, ou inimizade, ela vai lá e executa um ato mágico contra você. Então, acende uma vela, chama uma entidade, faz qualquer coisa, ela executa um ato mágico. Isso caracteriza um ataque consciente. Quando a plena consciência de que você vai prejudicar uma pessoa é um ataque consciente, certo? São os mais difíceis, mas acontece bastante. E os mais comuns são os ataques inconscientes. E é que tá, muita gente subestima os ataques inconscientes, mas eles são bastante poderosos porque os ataques inconscientes eles utilizam da energia mental, como o próprio nome sugere, é mental e inconsciente. Então, às vezes a pessoa nem sabe que está te prejudicando, mas tá, porque a mente do ser humano é muito poderosa. Qualquer um que tenha estudado magia, ocultismo e hermetismo sabe disso, sabe que a mente humana ela é muito poderosa, certo? A mente humana ela é subestimada, tem gente que acha que não é tão poderoso assim, mas sim, é bastante poderoso. Então você precisa saber controlar bastante a sua mente a seu favor para se proteger, mas a realidade é que nem todas as pessoas têm esse domínio sobre a própria mente. E às vezes estão emanando energias mentais tão fortes contra uma pessoa, que essas energias mentais estão se manifestando, estão prejudicando aquela pessoa, e ela nem sabe que está fazendo aquilo. Então, o que na prática caracteriza um ataque inconsciente, ou como eu costumo chamar, um ataque de nível mental inconsciente? A pessoa não gosta de você, então, sei lá, tem uma pessoa... Normalmente isso acontece com seres humanos, tá, pessoal? É difícil acontecer ataques mentais ou ataques inconscientes da parte de uma entidade, a não ser que seja um obsessor que já está com a sua consciência completamente assim deteriorada, e ele está agindo só no instinto, ele está indo atrás de você para ficar sugando a sua energia. Mas a grande maioria desses ataques, eles acontecem de seres humanos, então são pessoas que estão te atacando, mas elas nem sabem que estão fazendo isso, nem sabem que estão prejudicando. Por quê? Normalmente parte de algum tipo de vibração emocional. Então, por exemplo, a pessoa tem inveja de você, a pessoa tem raiva de você, a pessoa tem rancor, ciúmes, enfim, todos esses sentimentos humanos mais densos, eles projetam uma energia mental bastante densa. Então, por exemplo, a pessoa não gosta de você. Ela imagina, né, a tua imagem na cabeça dela e automaticamente aquilo ali já gera raiva, já gera aquele ranço. Ou ela vê você e já sente, sei lá, alguma inveja, algum rancor, alguma coisa do gênero. Ela vai sentir isso e ela vai seguir com a vida dela. Mas aconteceu uma coisa ali que talvez nem aquela pessoa tenha percebido. Essa raiva, essa inveja, esse rancor, esse ciúme, qualquer tipo, né, de sentimento mais denso que a pessoa sinta por uma outra pessoa, no astral gera-se o que a gente chama de forma-pensamento. Como o próprio nome sugere, é um pensamento ou uma emoção que ela cria-se uma forma, né, no plano astral. Começa na mente, começa no cérebro, começa, né, no corpo emocional do ser humano, e isso se desprende e é projetado no astral. E essa forma-pensamento, ela viaja, ela vai de encontro à pessoa ao qual ela está linkada, ao qual ela está associada. Então, se eu penso mal ou se eu sinto algum tipo de emoção negativa em relação a uma pessoa, eu estou produzindo, ainda que de maneira inconsciente, eu estou produzindo uma forma de pensamento. Essa forma de pensamento ela vai viajar até a pessoa que é o alvo de maneira praticamente instantânea, porque o astral ele é livre, né, isento de espaço-tempo. Então, pensei, projetei, essa energia já foi lá na pessoa. E a pessoa vai absorver naquela forma de pensamento, e aquela forma de pensamento ela vai se comportar de diferentes maneiras, né? Conforme eu expliquei de início, é difícil presumir como que os ataques eles se comportam dentro do organismo de cada ser humano, porque é variável, bastante variável. Mas essa forma de pensamento ela vai, a pessoa absorve essa forma de pensamento, e ela pode vir a ter tudo aquilo que a gente falou anteriormente. Ela pode vir a ter problemas ou desequilíbrios a nível mental, né, com sonhos ou pesadelos, ela pode ter oscilações no campo emocional, ou aquela forma de pensamento, se for realmente uma carga muito forte, né, de emoção projetada, emoção negativa, aquela forma de pensamento ela pode se intensificar tanto a ponto de prejudicar fisicamente a realidade de uma pessoa. Esse é o famoso, famigerado, né, o mais comum, popular mal-olhado. Sei lá, você aparece com um carro novo, você aparece com uma moto nova, você aparece com um celular novo, e aí, né, algumas pessoas da vizinhança, algumas pessoas do ciclo social vêm
E aí no outro dia, misteriosamente, na outra semana, começa a dar defeito, né, no produto, ou você perde, ou você quebra aquilo que você comprou. Popularmente é conhecido como mal olhado. Analisando por uma visão mais hermética, mais oculta, a gente define isso como projeção inconsciente de forma pensamento. Gera-se uma emoção de energia densa, destrutiva, e que a pessoa acaba projetando isso sem nem saber. Essas energias chegam, essas energias elas se instalam, elas se chocam contra você, contra algum bem material seu, e pode vir a causar danos no plano físico, no plano astral ou no plano mental também. Essas são as características. Novamente, não subestimem, eu já vi muita pessoa, eu mesmo no começo subestimava isso. Ah, é só uma energia projetada aí de inveja, só uma energia projetada aí de rancor, de uma rivalidade boba. Nem vai dar nada. E dava bastante. Muitas vezes esses aspectos emocionais, essas projeções de forma pensamento, elas podem ser tão destrutivas quanto um ato mágico, tão destrutivas quanto um ritual, quanto uma feitiçaria, tão destrutivas quanto a evocação de uma entidade que é mandada para prejudicar alguém. Porque a mente do ser humano é muito poderosa, a mente do ser humano consegue densificar bastante energia, mesmo que de maneira involuntária, e isso é o tipo de coisa mais comum. Então, não necessariamente, por isso que eu estou fazendo esse treinamento aqui, eu sempre falo que todo mundo, em qualquer condição, precisa de proteção, é por causa disso. Proteção não é uma necessidade exclusiva de quem trabalha com o ocultismo, ou que tem uma imagem mais exposta e que acaba se metendo em confusões, conforme eu expliquei lá no vídeo das Guerras Mágicas. Proteção é uma coisa que se aplica para qualquer um. É uma obrigação de qualquer um que lide ou que está envolvido com a espiritualidade. É uma obrigação sua aprender a se defender, a utilizar as suas técnicas, a pedir para suas entidades, a desenvolver mecanismos de proteção, porque tem esses aspectos que são inconscientes. Então você pode ser um anônimo, mas você não pode ser, a não ser que você se isole numa montanha, você vai ter que viver em sociedade. E a vida em sociedade traz disso. Na vida em sociedade você está tá suscetível a conviver com pessoas que não vão ir com a sua cara, por N motivos, não importa, e que vão projetar essas formas de pensamento para cima de você. Pode ser pessoas completamente leigas, completamente desespiritualizadas, que não praticam nada de magia, mas elas vão conseguir afetar muito, destruir muitas partes da sua vida com um simples pensamento inconsciente, com a simples emoção projetada, certo? Então não subestimem também os aspectos dos ataques inconscientes. E, novamente, também existe, obviamente, os ataques conscientes. Uma entidade ou uma pessoa faz um trabalho de magia contra você, mas a gente fala disso depois nas próximas partes aqui desse treinamento. Então, anotem aí isso que eu falei para vocês, né, da questão astral, mental e física, e também anotem as características, né, o ataque consciente e o ataque subconsciente ou inconsciente. A gente continua falando aí na próxima parte aqui desse treinamento.